Então, gente querida, filhos e filhas de Deus, eu sou o Padre Antônio Viana, dos Servos da Caridade, morando atualmente em Porto Alegre, pároco do Santuário Nossa Senhora do Trabalho, também é diretor de escola e, por enquanto, participando do Conselho Provincial da província dos Servos da Caridade da América Latina. Nós queremos falar de santo. A gente ouve muitas coisas relacionadas aos santos. E é bom que a gente saiba de uma coisa importante. No céu só tem santo. Né? Todo mundo que está no céu é santo. Então, não tem como a gente ignorar a santidade. A santidade, ela é algo para nós humanos. Ela é para nós humanos. Então, os santos estão junto de Deus. E os santos, eles se realizam aqui, nesta vida, na Terra. São Luís Guanella, o santo que eu quero destacar neste vídeo. Porque São Luís Guanella é o fundador da minha congregação. É o fundador da congregação das Filhas de Santa Maria da Providência. E é também o fundador da ordem terceira, digamos assim, dessa família guaneliana, que são os guanelianos cooperadores, que são leigos. Guanelianos cooperadores são leigos, né? Que assumem a vivência, o trabalho, a prática do carisma da caridade. Porque o carisma de São Luís Guanella, que é um carisma dado por Deus a um fundador de congregação, é a caridade. O de Guanella é a caridade. Luís Guanella nasceu no interiorzinho da Itália, numa montanhazinha chamada Frasciccio. Fica perto da cidade de Como. A cidade de Como, para a gente se localizar melhor, fica bem perto de Milão, na Itália. É o norte da Itália. Ali nasce Luís Guanella, né? E Luís Guanella não é filho único. Luís Guanella teve uma turminha grande de irmãos. Eram 13, né? Teve uma turma grande de irmãos. E ele, desde muito cedo, já pensava nos pobres. Ele brincava muito com a sua maninha, uma maninha mais velha do que ele, né? Pensava assim, vamos brincar aqui, vamos jogar água aqui nesta areia, vamos jogar água aqui nesse local, essa lama, né? A criancinha, uns 7, 8 anos de idade, né? Brincando lá com a irmã. Então, isso aqui, este líquido aqui, vamos fazer de conta que é uma sopa. E você sabe aquele pobre que a gente vê que passa fome, que sofre, a gente vai oferecer esta sopa para matar a fome dessa gente pobre. Veja, quando Deus concede um carisma, esse carisma, ele não conhece idade para se manifestar. Ele se manifesta desde muito cedo, da forma mais simples, da forma mais infantil, né? Da forma mais criança, como foi o caso de São Luís Guanella. Então, ali, com a idadezinha de 6, 7, 8 anos de idade, ali naquele comecinho de sua infância, ele já manifestava esta atenção para com aquelas pessoas que eram mais pobres do que ele, porque ele não era de família rica, né? Era uma família numerosa, tinha dificuldades. A Itália não era uma Itália, né, glamourosa como nós imaginamos hoje, uma Itália que tinha uma fama de país muito rico. Não, naquela época, 1842, século XIX, não é? Ele nasceu no dia 19 de dezembro de 1842, né? Então você imagina aí, nós estamos falando no Guanella criança antes do ano de 1850. Então,
ali já começa a se manifestar a sua vocação. E ele vai para o seminário. O seu caminho para o seminário é um caminho também um tanto difícil, é um caminho duro, né? Ele é ordenado numa época um tanto complicada, conflituosa, naquela região da Itália. Ele é ordenado em maio, no dia 26 de maio de 1866. Ainda não tinha 24 anos de idade, né? Porque ele nasceu em dezembro de 42 e foi ordenado em maio de 1866. Era ainda um jovem de 23 anos, né? E ali começou a sua via crucis, como a gente diz, a via crucis, né, de Guanella. Não foi fácil para Guanella, porque ele começou a evangelizar com a linguagem do Evangelho. Ele começou a usar o Evangelho de Jesus Cristo para evangelizar. E ele começou a dar prioridade àquela população mais pobre. E ao dar prioridade àquela população mais pobre, aquela população necessitada, aquela gente que precisava de voz porque não tinha voz, o que você imagina que aconteceu? Foi perseguido. E foi perseguido de todos os lados, né? Foi ignorado, foi colocado nas regiões mais remotas que tinha na Itália. Uma vez foi mandado pelo seu bispo a Olmo, naquela época, né? Era um monte, uma montanha deserta, onde você imagina, não tinha quase nenhum tipo de possibilidade de comunicação. Ele foi como que extraditado, né, da sociedade para um lugar totalmente esmo. Então, Guanella sofreu perseguições, mas ele nunca desistiu. Aqui está a força do santo. Minha gente, a força do santo está aqui. É de Deus. O santo sofre, e o santo sabe que o sofrimento são coisas humanas. Por que Guanella sofreu? Porque Guanella foi contrário a um pensamento social de época. Hoje não é diferente. Alguém que levanta a voz para defender os pobres é sempre perseguido por aqueles que não têm interesse na defesa dos pobres. São Luís Guanella é isso. Então, aqui um resumo bastante grande, diria aqui, da sua vida. Ele trabalhou nesse sentido. E orava, rezava. Para você ter uma ideia, onde é que Guanella, São Luís Guanella, buscava força? São Luís Guanella, ele buscava força na adoração ao Santíssimo Sacramento. São Luís Guanella, no seu quarto, ele tinha um buraquinho no seu quarto, onde dava acesso do quarto ao Santíssimo Sacramento dentro da igreja. E ele se ajoelhava, olhando por aquela janelinha, o sacrário que estava lá embaixo na igreja. Ele esquecia do tempo. Chegou em várias oportunidades a amanhecer o dia ajoelhado em adoração ao Santíssimo Sacramento, mergulhado na adoração ao Santíssimo Sacramento, a noite toda. Então veja, ele bebia da força, da fé no Cristo Eucarístico. Era ali que ele buscava as suas forças para enfrentar tantas dificuldades e tantos problemas no seu ministério sacerdotal. Ele disse, quando ficou padre, ele disse: eu quero ser uma espada de fogo no ministério santo. E foi. Essa espada de fogo no ministério santo, fortalecido na fé, pela graça de Deus e pela oração. Ele morreu no dia 24 de outubro, era um domingo, no dia 24 de outubro do ano de 1915, quando estava próximo a fazer 73 anos.
Ele tinha então 72 anos, quase 73 anos. Daí 2 meses ele faria então os seus 73 anos de idade. Ele foi beatificado por São Paulo VI, né? Em outubro de 1965 e foi canonizado, e eu tive a graça de estar na canonização de São Luís Guanella no dia 11 de outubro do ano de 2011. Eu estava lá na Praça de São Pedro, até próximo do Papa Bento XVI, que o canonizou, ou seja, o declarou santo e podendo ser venerado por toda a Igreja. Não tenhamos medo, receio de venerar o exemplo magnífico dos santos, por exemplo também de São Luís Guanella. Que ele interceda sobre todos nós, muitas bênçãos e muitas graças, e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.